Como dizia o Einstein, nessa vida temos certeza de duas. Como dizia o Einstein, nesta vida temos certeza de duas coisas. Uma delas é a morte, e a segunda é que se você morar na França, você vai conviver com árabes. Então, se você quer saber como é a convivência com árabes, vamos lá. Eu vou entrar nesse assunto. Vou tentar seguir uma ordem aqui nesse vídeo hoje. Primeiramente vou te contar por que tem tanto árabe aqui, de onde eles vêm, onde eles estão, como é a convivência individual e como é a convivência grupal. Então, está bem? Vamos lá. Então, rapaziada, vamos dar mais uma pedalada e vamos entrar nesse assunto aí, falando de Salam Aleikum. Pois sim, na França tem muito árabe. E por que tem tanto árabe aqui, gente? Bom, é simples. Lá pro final dos anos 1800 e cacetada, começo dos anos 1900, ainda era época de colonização. Ou seja, a Europa repartiu toda a África, segundo bem eles quiseram, e eles se instalaram como colonos. França foi um dos países com melhor repartição, e entre outras ficou com áreas do Marrocos, Argélia, Líbia, outras partes ali africanas como Camarões, lá para Ruanda, essas coisas assim, o Congo. Então, como teve colonização francesa na África, criou-se uma relação onde muitas pessoas nascidas lá também são de origem francês. Eu não sei se é por uma questão de compensação histórica ou tal, mas a imigração foi aberta mais facilmente para esse povo. No Marrocos, por exemplo, muitas pessoas falam francês, estudam francês nas aulas. Acho que na Argélia é parecido. A Argélia, de fato, teve muito ligada à França, até muito mais recente a história deles. 1970, por aí, naqueles anos. Ainda tinha bastante presença francesa na Argélia. E aqui já tive muitos pacientes que nasceram na Argélia, mas você vê, é branco francês, branco. Tive uma paciente que foi médica lá. Aí ela falava que na enfermaria durante a guerra da independência da Argelina. A Argelina era muitos os degolados que eles encontravam no hospital. Então foi uma independência um tanto violenta. Só que com essa relação histórica da França com esses países, nesse século tem sido mais favorecido. Primeiras ondas de imigrações árabes que vieram para cá foi justamente por essa época aí, 1970, um pouquinho antes talvez, mas realmente árabe. E pouco a pouco foi aumentando, né? Como vocês sabem, os árabes têm o costume de ter muitos filhos. Eu acho que de média aqui pelo menos uns 3, hein? Mas olha se não 4, 5, você vê aquela peita. Em câmbio, o francês já não tem tanto. Então, se você vai somando isso, esse contato histórico e essa imigração que já tem mais de 50 anos, com 4 filhos por cabeça, desde aquela época até agora, acabou sendo um crescimento demográfico bastante avançado. Tem bastante árabe hoje. Aí vão se juntando outros países, hein? Não é somente Argélia e Marrocos, também temos aí da Tunísia, do Líbano, Egito, todos esses países do norte vêm morar aqui. Países africanos também, centro-africanos, Congo, Sudão, essas coisas. Não, Sudão acho que era inglês, mas também já encontrei gente do Sudão aqui. Mas muito Congo, muito, como é que chama?
Costa de Marfim, todo esse povo fala francês e pela facilidade do idioma, pois acabam vindo pra cá. Onde você vai encontrar eles? Bom, na França inteira, muitos, mas em maior concentração no sul, justamente porque o sul a temperatura é mais agradável, não é tão frio, então apesar dos invernos frios, por exemplo agora, luvazinhas aqui pela manhã, mas logo o solzinho vai abrindo, a temperatura vai subindo, então hoje estamos no mês de outubro, ainda encontramos 20 graus, 18, 20 graus, e isso é bastante agradável. Aí pela proximidade com os países do norte da África, também acabam vindo por aqui. São várias as vias de viagem para lá, de barco, através de várias dessas cidades. O aeroporto de Marselha, você tem que ver, é realmente uma altíssima concentração de árabes. E outras vias que eles fazem também é descendo para o Marrocos através da Espanha. Então está mais próximo, está no sul da França, e descer para lá de carro. Então no sul da França a concentração é maior. Tem cidades aqui onde sem dúvida você pode encontrar 80, 70, 60, 70, 80% de população é árabe. Então, se você vier por sul, saiba que há lugares onde a concentração é muito alta. É certo que, como tudo, classe social acaba sendo uma diferença entre todos. Então, normalmente, os franceses, pela questão de herança também, pela questão de educação, acesso aos estudos e tal, nas áreas mais ricas predominam os franceses. Não é exclusivo, sim, você vai encontrar aqui árabes com muito boa condição de vida, até porque o árabe parece com o brasileiro nesse aspecto em que os pais querem que os filhos estudem. É porque acaba sim sofrendo um preconceito aqui. Aí os filhos acabam estudando, muitos vão para o comércio internacional, tendo em conta que já falam 2 idiomas tão importantes como o francês e o árabe, acrescentam o inglês, espanhol e italiano em alguns casos, e já está. Aí você também vai ver muitos médicos. E bem, nesse caso, acabam ganhando bem, vivendo bem a vida deles. E agora bem, passamos para falar de convivência. Olha, individualmente, eu não tenho quase nada ruim para falar dos árabes. De verdade, que o contato que eu tenho com eles, assim, individual, 1 a 1, são pessoas educadas, respeituosas, agradáveis. Os árabes, marroquinos em maioria, hein? Vou falar em especial dos marroquinos, parecem muito com os brasileiros em bastante coisa. De fato, se você for em Marselha, tem bairros ali, parece estar no Brasil. A mesma bagunça. Depende do Brasil, claro, mas tem lugares ali que está uma bagunça. Aquelas feironas lá, parece a avenida lá de... É o que? A 21 de março? São Paulo. Desculpe minha ignorância. O caso aqui, eles em geral são agradáveis, gente. São sim, simpáticos, generosos. E de fato, na Espanha, meu último melhor amigo era um marroquino. Porque a gente tem esse jeito assim mais engraçado de ser um pouco mais arriscado às vezes em algumas coisas, um pouco mais pra frente. Então acaba sendo uma relação até boa, sabe? Se você tem uma boa relação com o seu vizinho árabe, pode ser bastante positivo, sabe? Eles se ajudam bem, entre eles se ajudam muito. Então se você tem a sorte de não ter muitos árabes perto de você, ter um é uma boa fonte de amizade. Você vai encontrar pessoas realmente
generosas, que se ajudam, que são expressivas. Então não é aquela coisa tipo assim, silêncio, a pessoa que te dá as costas. Não, nesse caso é bastante bom quando você pode conviver com 1, 2 árabes. Só que a história muda. Muda quando você vai acrescentando mais um. E você vai encontrando bairros, cidades inteiras de predominância árabe. Aí, meu amigo, aí vira bagunça. Aí vira bagunça porque a cultura deles é mais forte que eles. E a integração deixa pra lá. Você sabe, é igual cada núcleo populacional onde há uma predominância de um lado ou de outro, ou seja, se tiver muito brasileiro, a cultura brasileira vai ser marcante. Se tiver muito chinês, a cultura chinesa vai ser muito marcante. E tendo muito árabe, a cultura árabe é muito marcante. Acaba influenciando em muitas coisas da vida, na vestimenta do povo. Até quem não é árabe acaba sendo forçado a se vestir de um jeito mais controlado, mais comportado, digamos. Porque, por exemplo, eu vejo isso com mulheres aqui. Cara, eles não podem ver uma mulher na rua. Você vê os caras buzinando e falando com ela, se mexendo no mercado e fala, e não sei o que, e encara, e olha, e segue, e tanto faz. Não importa a idade, nem da mulher e nem do cara, eles vão mexer. Vão mexer, vão falar, vão te conversar de conversinha, papinho. Você não vai ver nunca um francês abordando, parando uma mulher na rua para conversar. Em câmbio, você vai ver assim um árabe enxerido, mexendo com elas. Elas bem comportadinhas, bem educadas, às vezes até aceita conversar, sabe? Mas pra quem não tá afim, velho, eles acabam sendo intrusivos. Então, pra essa parte de segurança da mulher aqui, olha, eu não gosto muito. Tiro isso por minha esposa. Há momentos em que ela diz, cara, que nojo. Que realmente passa andando assim na rua e ó que ela é bem comportada, a gente vestir, mas é bonita, pô. Brasileira dá o que é beleza. Então o povo mexe com ela na rua, não importa se tá andando com criança, eles vão buzinar, vão falar, no mercado vão estar encarando. Então nessa parte muito negativa. Depois, os bairros deles são muita sujeira, não respeitam as regras. Tipo assim, aqui em todo lugar você tem um container para jogar um lixo. E se você tem tipo um móvel para jogar fora, você tem que ligar para a prefeitura ou levar no lugar correspondente para deixar o seu móvel, seu colchão, sua cadeira velha. Ou eles vêm pegar na frente da sua casa, ou você vai lá e deixa. A não ser que você seja árabe. Nesse caso, joga em qualquer lugar, que logo seu vizinho árabe também vai achar que tá certo e vai jogar o dele lá também. E aí vai acumulando. Aí tem os cantos da rua que é só a bagunça. Só os entulhos acumulados porque não respeitam. Outra coisa também é barulho. É a oração deles. Pra quem mora aqui em apartamento com árabe, tem uns que são muito religiosos e gostam de marcar a testa como que para dizer que oram muito. Então na hora da oração, na hora que eles agacham para orar no tapete, o que eles fazem? Pá, 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 pá. Aí você vai ouvir de madrugadinha um baque-baque no teto. É seu vizinho árabe orando. Então, tipo assim, se informem bem. A segurança onde os árabes moram também costuma ser menos. No país deles é bem comportado, né? A polícia lá bate. Aqui a polícia não bate não, deixa de fazer. O tráfico de drogas é controlado também por eles. Então, bom, tudo de bom que tem a cultura árabe. Posso falar em outro momento. Posso profundizar um pouco mais, mas já tá bom. É isso aí. Segue aqui pra saber